As referências, elas vão denunciar coisas grandes na nossa vida, coisas ruins ou boas, depende da referência. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 5, 1 e 2: Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício em aroma suave. Eis aí o nosso palavra-chave de hoje, querido. Referência. Referência. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso denuncia algumas coisas, eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Referências. Se ele está dizendo para ser imitadores como filhos amados, isso nos chama, eu também sou pai, mas chama nós, os pais, para uma responsabilidade, porque se o filho se sente amado, naturalmente ele vai imitar. Porque ele diz ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, filhos amados naturalmente imitam. E você é muito, mas muito amado pelo Pai. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama tanto. Ele ama tanto a tua vida. Então Ele está nos chamando para usá-lo como referência. Quem tem sido a sua referência até hoje? Quem foi a tua referência até hoje? Quem está sendo a referência dessa juventude toda, esses homens, essas mulheres, meninas e meninos? As referências, elas vão denunciar coisas grandes na nossa vida, coisas ruins ou boas, depende da referência. E Deus está dizendo para nós na sua palavra, olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, se eu me sinto amado, naturalmente eu quero imitar o meu pai. Porque os filhos, eles não fazem o que os pais mandam, eles repetem as ações dos pais. Os pais falam, os filhos às vezes não obedecem, mas quando eles dão exemplo, os filhos imitam. E o nosso Deus é exemplo de ações, de muitas coisas boas que Ele sempre fez. Deus não faz nada ruim. Então, se as referências desse mundo têm danificado você, têm dado dor em você, têm trazido desânimo em você, ou tem deturpado a tua imagem, então o Senhor está convidando você a usá-lo. Use o próprio Deus como referência. Use Jesus como referência. Use o amor do Pai como referência. Use Ele como a grande referência da sua vida, como eu procuro usar da minha. Devemos procurar imitá-lo, imitando a Deus como filhos amados, porque amados nós somos. Então, se amados nós somos, por que não imitá-lo? Os homens vivem de imitações, eles imitam tanto, não é? Você já viu os pintinhos imitando a galinha, você vê os filhotes imitando ali os seus pais, na natureza é assim. Mas na nossa vida, a nossa imitação é por causa da referência que devemos ter. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, já para nós imitá-lo. Nós fomos imitados na imagem e na semelhança, Ele já nos fez uma imitação dele. Então agora nas atitudes eu vou replicar, eu vou repetir, eu vou começar a fluir usando o próprio Deus como referência. Se Ele ama, ame o que Ele ama. Aquilo que Ele abomina, que Ele não gosta, não goste também. Aquilo que te faz bem, Deus ama, então ame também. Procure amar o que Deus ama e lançar fora da tua vida aquilo que Deus também não ama. Porque Deus, Ele também tem coisas que Ele odeia. Então comece a amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Mas Deus odeia algumas coisas, sim. A Bíblia diz que Ele odeia, por exemplo, o divórcio. Ele odeia o fracasso dos seus filhos. Ele odeia que vê os seus filhos sofrendo, porque não foi para isso que você foi criado. Então, tomando hoje o próprio Pai como referência, procure imitá-lo. Use boas referências, imite Ele como referência. Tem uma outra passagem onde o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ali está dizendo, eu já imito o Pai. Se você não está conseguindo olhar para o Senhor, porque é invisível, eu não estou vendo Deus, tá? Então imite pessoas de boa índole que estão imitando a Deus. Paulo dizia, sede meus imitadores como eu estou imitando a Cristo. Então, se você não consegue imitar a Cristo diretamente, imite os Paulos da vida, imite aquelas pessoas que podem emitir para você
boas mensagens, boas referências. Cuidado com as referências que você tem, preserve as referências que você tem. E um último alerta, o texto diz que é para imitarmos a Deus como filhos amados. Se você tem filhos, olha que responsabilidade. Quanto mais amor você der aos seus filhos, mais eles vão querer te imitar também. Pare e pense nisso um pouco. Um beijo para você, para toda a tua casa e lembre-se, Deus está prontinho para ser referenciado. Use Ele como referência.